Bem-vindos. Hoje eu quero começar com uma oração do meu livro, que eu estava folheando hoje para buscar uma informação, e eu coloquei as orações que eu mais gosto, né? Mas tem uma que eu nunca faço, e que hoje eu acho muito propício a gente dedicar essa oração em estado de graça. Estado de graça. Por quê estado de graça? Porque quantas coisas aconteceram já nesse ano, nós estamos começando setembro, vai vir a primavera. E eu sinto que a gente precisa sair desse outono, desse inverno duro que nós passamos. Foi um ano muito difícil já, né? Um ano 9. E o auge dele vai vir agora, dia 9/9/9. É um ano que eu, particularmente, fiquei esperando, achando que ia ser um ano de muita alegria, de muita prosperidade e de muita abertura, se bem que eu sei que o 9 é um fim de ciclo, mas é um fim de ciclo também triunfante. Ele triunfa, ele tem vitórias sobre as coisas que são sombras, obstáculos e etc. Mas ele não se mostrou um ano fácil, de forma alguma. Tanto que nós estamos começando o mês 9, e que para mim tem que ser assim, de cabeça erguida, de coluna ereta, porque é a entrada do raio magenta. E a força do raio magenta exige de nós postura forte. Então, colocando assim um canal, vocês se colocando como canais de luz, não importa o tamanho do seu conhecimento, da sua canalização, da sua mediunidade, não quer dizer nada isso aqui para nós, quer dizer o tamanho do seu ser, o tamanho da sua dedicação à sua espiritualidade. E a sua espiritualidade é seu templo. O seu primeiro templo é esse. Até o dia que os pais puderam cuidar do jeito deles, eles fizeram. E depois coube a nós, como adultos, tá, dar conta na vida, na continuidade. Mas por ter sido tão difícil mesmo, e todos os encerramentos e ciclos têm que ser feitos com chave de ouro, eu quero começar a agradecer desde já. Não apenas porque estamos tendo vitórias, mesmo embaixo de chuva, de meteoritos, chuvas de pedra, chuvas de lava, de espadas, de pontas que nos machucaram e machucam ainda. Mas eu penso que essa humanidade resolveu crescer. E eu vi isso em várias meditações que eu fiz esses dias. A humanidade aceitou os trabalhos internos de muitos e muitos e muitos avatares, Budas, Cristos, milhões de seres que passaram antes de todos nós. E eu vejo pela primeira vez em tantos anos milhões de chamastrinas trabalhando, se não bilhões. Vejo Cristos ressuscitando. Vejo pessoas acordando e dizendo por que eu não entendia isso antes. E eu vou dizer, não tinha como entender. Tinha que ter uma corrente de gente firme, de muitos grupos, na humanidade inteira, quietos, anônimos, ocultos, trabalhando na sua força interior, no seu trabalho pessoal. É a única maneira da gente realmente salvar alguma coisa, seja no que for. É você olhando para você mesmo, é dando conta de você. Então, eu quero agradecer os que abriram os olhos, os que puderam ajudar a abrir os olhos, o que interiorizou em cada um para abrir os olhos de outros. Então, eu confesso que hoje foi um dia de muita reflexão amorosa. Eu atendi, mas cada atendimento era uma bênção divina.
era um momento de alegria, muita alegria, de ver o quanto as pessoas estão dispostas agora sim a avançar. E entendam que por mais que os seres de luz nos digam, olha, a quinta dimensão é logo ali, vai acontecer, ou flash solar, ou isso ou aquilo. Esqueçam. A nossa quinta dimensão está dentro de nós. Nós estamos alcançando a nossa quinta dimensão, trabalhando com o jeito que nós estamos trabalhando. A sua quinta dimensão é um lugar único, é um endereço único, é sua casa. Ninguém tem esse endereço, só você. Então, é um prazer tão grande ver as pessoas entenderem, assimilarem e vivenciarem finalmente isso, que eu entendo porque que eu fiquei doente o ano inteiro. Porque se eu tivesse me mexido mais, todos os trabalhos anteriores não teriam espaço para se manifestar. São anos e anos e anos de plantios internos dentro de trabalhos ocultos. Se eu não fico quieta, não tem como florescer. Por várias vezes esse ano eu achei que eu tinha que ir embora. Não porque eu não pudesse ser útil, mas porque eu já tinha feito meu serviço. E é sempre assim, quando eu acho que eu tenho que ir embora. Eu digo, ai, que bom, vou pendurar a chuteira, vou para outra jornada. E Jesus apareceu para mim e disse que não, que eu tinha outra jornada para fazer. E eu vou me esmerar se eu não conseguir esse ano para o ano que vem. E o mais importante, quando você tem um espaço dentro de você para fazer fluir energia, não seja egoísta. É a única coisa que interessa aqui agora é ser bambu, um ser invisível, oco, para deixar a energia te curar, passar por você e fluir aonde quer que ela vá. Só que a beleza de que é passar por você é que vai com o seu RG. Essa é a beleza. Então, o universo vai saber que tudo que veio do alto e passou por você, transborda por você e então se torna você também. Então, um pouco de tudo aquilo que está acontecendo no planeta, várias pessoas me perguntam, você não vai falar nada? Eu falei assim, eu não tenho nada a dizer, eu já fiz tudo que eu pude. E é uma benção. E depois de tantos meses, isso é uma benção. Saber que está funcionando tudo que a gente plantou. Eu não estou falando eu plantei, tudo que a gente plantou. Porque cada um de vocês, do seu jeito, fez o seu plantio. E ele vai estar sendo colhido. Só tenham um pouco mais de paciência. Tenham paz de espírito. Porque é preciso um passo por vez. Tem uma música em inglês que é a coisa mais linda que ele fala. One step, two steps. Don't give up. E eu vou dizer para vocês, eu já fiz o meu give up várias vezes. Não porque eu tenha medo de alguma coisa, mas porque eu sinto que às vezes não dá mais para continuar daquele jeito. E é verdade, às vezes você tem que se render porque daquele jeito não dá mais. Então vamos para um novo jeito. Então eu quero, antes de fechar qualquer ciclo do 9 do 9, eu quero agradecer a todos os ciclos tão difíceis, tão duros, mas que me fizeram ficar quieta, meditativa e receptiva. Se não fosse assim, eu não estaria fazendo novos cursos, novos trabalhos, com novos planejamentos. Ao Criador, Criadora, ao todo que é e ao todo que existe, força original de tudo, a nossa imensa gratidão, nossa imensa reverência e força de nos manter aqui na Terra, sustentando os nossos trabalhos internos e pessoais e também os coletivos.
a grande invocação xamânica. Que as forças da luz tragam iluminação ao gênero humano. Que o espírito da paz se espalhe em todos os lugares. Possam os homens e mulheres de boa vontade em todos os lugares unirem-se no espírito de cooperação. Posso perdão por parte de todos os seres ser a tônica desses tempos. Que o poder ouça os esforços dos grandes seres. Que assim seja e ajudai-nos a fazer a nossa parte. Que venham os senhores da libertação, que tragam socorro aos filhos dos homens. Que venha o cavaleiro no local secreto e que, ao chegar, salve. Vinde, ó Ser Supremo, que as almas dos homens despertem para a luz e que possam permanecer concentradas no objetivo. Que a ordem do grande Espírito se adiante. Chegou o fim do infortúnio. Vinde, ó Ser Supremo, chegou a hora do serviço da força da salvação. Que ela se alastre por todos os lugares, ó Ser Supremo. Que a luz, o amor, o poder e a transformação preencham o propósito daquele que se aproxima. A vontade de salvar está aqui. O amor por levar o trabalho adiante está amplamente difundido. A ajuda ativa de todos os que conhecem a verdade também está aqui. Aproximai-vos ao Ser Supremo e harmonizai esses três. Construí um grande muro de defesa. O domínio do mal deve terminar agora. Do ponto de luz na mente do grande Espírito, que flua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à Mãe Terra. Do ponto de amor no coração do grande Espírito, que flua a luz aos corações dos homens, que o sentimento de amor retorne à Mãe Terra. Do centro onde a vontade do grande Espírito é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e de luz, e mure-se a porta onde mora todo o mal. Que a luz, o amor, o poder e a paz estabeleçam o plano do grande Espírito sobre a Mãe Terra. Do centro da vontade e do poder, que o propósito do Rei seja o propósito de todos os homens. Do centro da sabedoria e do amor, que a obra dos grandes seres e avatares seja o serviço entre todos os homens. Do centro da inteligência e da luz, que o verbo de amor seja ouvido e atendido, e que o espírito de cooperação una a todos os seres vivos da criação. A era da redenção chegou, que o cavaleiro soerga a espada e que o plano do grande espírito se realize. Arro. Eu multiplico essa oração para cada chamatrina existente nesse mundo, nesse plano, em todas as esferas da Terra, em todos os níveis e em todas as suas dimensões, não importando se são encarnados ou desencarnados. Que todas as centelhas divinas, Cristos internos e chamas trinas recebam o impulso dessa oração para atravessar todos os éteres da Terra, do sistema sideral e até de outros planetas e galáxias, se assim for permitido pelo Criador. Aonde quer que seja necessário uma nova luz, uma nova consciência, se essa oração puder alcançar, desde aqueles que estão nos limbos, até aqueles que estão nas alturas e que precisam de qualquer coisa com essa oração, que ela seja disponibilizada livremente, até que o todo seja completo em si mesmo. Eu quero convidar hoje, em especial, meu querido amigo Lamorai, o Senhor da harmonia cósmica,
e a sua bem-amada Amora, a bem-amada Senhora Magnus, do eixo da Terra no sul, e o bem-amado Polaris, Senhor do eixo norte, do nosso eixo central da Terra. Esses 4 seres, para mim, são os seres que estão ajudando a dirigir o núcleo central da Terra, com um grandioso disco solar muito maior de tudo que a gente pôde imaginar. O disco é multidimensional, portanto, ele age em diversas esferas e dimensões, multidimensões. Sai do centro do núcleo como um grande sol e ele pode ser visto em 2 chapas, a chapa da latitude e da longitude. Enquanto existe também uma força gravitacional enorme do núcleo do norte ao sul da Terra, nos polos, que tem sustentado com o bem-amado Senhor do mundo, Buda Gautama, todas as forças que poderiam permitir grandes catástrofes na Terra, pois tem sido anulado esse movimento das catástrofes e tem sido sustentado por bilhões de seres o eixo da Terra, sob o comando de Buda Gautama, o Senhor do mundo, bem-amado Polaris, bem-amada Magnus. E quem sustenta tudo isso energeticamente? Nosso amado Lamorai, com um disco solar de Maion no centro, com a força dos 12 raios solares. Só essa operação já é algo extraordinário para todos nós que dirigimos as energias continuamente para tudo que é lado, especialmente para o nosso interior e o nosso bem-estar. Mas a todos os trabalhadores da luz que utilizaram essas forças e que movimentaram e movimentam ainda as forças, essas energias são imprescindíveis de serem honradas hoje, porque no dia 9/9 todo mundo tem que estar pronto para a receptividade daquilo que eles irão trazer para a Terra. Não deem muito a bola para as histórias dos flashes solares, de todos os movimentos. Ah, eu fico tonta com isso, com aquilo. Não deem bola para isso. Vocês ficam tontos porque temos muita coisa para limpar na gente, para movimentar na nossa retidão. Ouçam isso que eu estou falando. Se vocês pararem de dar bola para os sintomas, gente, eu leio cada sintoma lá. Minha mãe e meu pai tinham e não tinha nada de sistema solar, não tinha flash nenhum. Todo mundo tem esses sintomas, vez ou outra, que agora todo mundo fala disso abundantemente. Sim, nós temos mensagens de repeteco de 15 anos atrás falando isso. Repeteco. Portanto, alinhem-se, aprumem-se. Se vocês precisarem de um floral, eu monto para vocês um floral. Mas eu preciso, como uma pessoa que entende a missão de vocês, que se aprumem, não se deixem enganar por qualquer coisa. Sim, está difícil, claro que sim. Ninguém melhor do que eu sabe quão difícil está sendo. Porém, não confiem nas histórias externas. Saibam que vocês têm as rédeas nas mãos. Domem os seus cavalos, físico, espiritual, mental e emocional. Domem eles. Atraiam para vocês as vitórias do corpo causal, do corpo sentimental, que tem os sentimentos mais puros dentro de vocês. Pensem nas suas vitórias, sejam elas anteriores, as próximas. Nutram-se de bem-estar. Quando vocês estiverem passando uma coisa ruim, leve sua mente imediatamente para uma coisa boa. Pode ser uma comida gostosa, pode ser um chocolate, pode ser você dançar numa pista com alguém que você ama. Mude sua mente, tira do foco daquilo que é o comum querer te tragar. Você não é tragável. Você não está disponível para isso. Você é um ser de luz encarnado na Terra, cumprindo seu papel. Você não é salvador de ninguém, a não ser de você mesmo. E se o universo precisar de você
para salvar alguém, ele vai te dizer exatamente como ele quer. O Criador e a Criadora não erram. Confiem nisso. Sejam sábios, sejam doces, sejam revoltados também. Não tem como a gente não ser revoltado com um monte de coisa. Mas depois que passar a revolta, desabafou, entra no seu prumo. Pergunta para Deus, pergunta para a sua presença divina, para todo o seu staff divino: o que vocês querem de mim? Me expliquem claramente e eu farei, mas me expliquem. Tentem encontrar diálogo com todas as suas partes internas. Sejam o seu staff divino, os seus guias. Lembre-se que os seus guias têm o staff divino deles. Seus próprios guias têm isso. Acreditem, vocês são muito mais poderosos do que vocês se olham. Parem de se ver como sempre vulneráveis, fracotes. Admirem-se, olhem sua força, admirem sua valentia, sua coragem. Quem é que passaria por tudo que vocês passaram, do jeito que vocês passaram? Só existe você, é entre você e Deus. Deus, Pai e Mãe, Espírito Santo, Sagrada Kundalini. Você é luz pura. Você está voltando para casa, mas precisa fazer toda a lição. Não vai adiantar, ninguém vai para a quinta dimensão integralmente com várias coisas penduradas. E não tem nada demais. Não tem nada demais. Vou falar outra coisa para vocês. Parem de ficar mentalizando que eu estou indo para a quinta dimensão. Vocês estão na terceira, já vivenciando a quarta, e a quinta dimensão é dentro, não é fora. Cada vez que a gente mergulhar na nossa centelha divina, nas nossas chamas trinas, são mergulhos internos de quinta dimensão. Não se iludam. Muitas escolas, muitos históricos, muitos cursos. Você precisa ser feliz, você precisa ser muito rico, você precisa nada, você precisa estar preenchido da graça divina de Deus, Pai, Mãe e do seu Espírito Santo. Essa graça é rica. A graça divina traz para vocês tudo o que vocês precisam manifestar. Quando eu faço pequenas vivências, é para relembrar. Mas aqui nesse grupo grande, eu vou dizer para vocês: vocês são riquíssimos, miliardários, de milhões de coisas que muitos seres humanos não têm na Terra. E é por isso que eles invejam, porque vocês são o eu sou encarnado na Terra. Então parem de se iludir, parem de viajar achando que tem que fazer 10 milhões de coisas mirabolantes. Não. Abracem o que vocês têm para fazer agora. O que é que vocês têm que fazer agora? Uma janta? Uma mamadeira? Lavar uma roupa? Ir no supermercado? Pagar as suas contas? Façam isso por inteiro, com amor, presentes. Eu estou fazendo esse supermercado com profundo amor, porque eu estou alimentando a minha família. Eu pago essa conta porque essa conta me deu estadia, luz, água, internet. O pessoal que vive dizendo: estou jogando fora o dinheiro do aluguel. Então fica sem ter onde morar. Fica sem ter onde morar e vê se o seu dinheiro do aluguel não é bem apropriado para esse momento. Valorizem o que vocês estão fazendo, aonde vocês estão vivendo, a história onde vocês estão aqui agora. Vocês aceitaram por algum motivo. Mas eu só pego karma? Não, meus queridos. Muitas vezes vocês estão no Dharma e ainda não se deram conta. Portanto, agradeçam. Sejam gratos. Sejam reverentes à vida. Tem muita gente que ficou ingrata e deu 2, 3 passos para trás, se não caiu. Eu não quero colocar medo nenhum em vocês, mas eu quero colocar atenção. Às vezes, só de você olhar para frente e dizer: eu sou grata, eu sei que amanhã é outro dia, eu não consegui fazer tudo. Eu nem estou feliz com tudo que eu fiz, porém eu vou ser grata. Foi uma oportunidade. Só deu para fazer isso.
Mas que bênção! Talvez nesse único momento que você agradece agora, você acabou de salvar uma vida do outro lado do planeta. Alguém que pensava em se suicidar acabou de dizer não, porque Deus me deu a vida e eu não tenho direito de tirar. Então sejam a gratidão, o amor, a reverência, sejam a voz de Deus, a consciência de Deus, os olhos de Deus, deusa. Sejam aqueles que vocês ficaram esperando por tanto tempo, mas todos eles estão aí. E eles dizem, mas nós já fizemos a nossa parte. Vocês precisam começar a fazer a de vocês. E tem muita gente aqui que já faz a sua parte faz tempo, mas nós temos mais pessoas que precisam da nossa fibra, da nossa força de vontade, do nosso amor, seja incondicional, universal e próprio. Porque se vocês aprendem a se respeitar, ninguém vai vir machucar vocês. Ninguém. Portanto, respeito a vocês mesmos, todas as suas pegadas do caminho. Isso que eu estou dizendo leva para muita terapia de choro, leva para muita terapia de reflexão. Mas eu ainda sinto muito o que meus pais fizeram comigo. Paciência, queridos. Deixem seu pai e sua mãe no passado. Virem-se em direção ao futuro e caminhem no aqui e agora. Vão em direção ao seu eu do futuro. Como vocês se veem? Vocês se veem fracotes, perdedores ou seres de luz maravilhosos? Nem que isso se aconteça talvez daqui 1000 anos, não importa. Decida caminhar em direção à sua luz própria, ao seu amor próprio e ao seu poder pessoal divino. Não é o poder do eguinho, é o poder pessoal, é a força divina que vocês têm e que está louca para vir para fora. Uma oração por dia, uma oração. Eu vou pedir isso para vocês. Escolham a oração que quiserem. Pode ser Ave Maria, Pai Nosso, invocação maior, o que vocês quiserem. Mas ofertem a vocês mesmos essa oração. Ofertem a vocês pela sua valentia, pelas suas coragens, pela sua iniciativa. Quando era Abreu na sua família e só tinha você ouvindo seus guias. Não tinha mais ninguém. Por que eu? Por que eu? Por que não você? Se você tem dons, se você cometeu erros e se você propõe a resolver as coisas nessa vida, por que não você? Ora, levantem, cair, todo mundo cai. Qual foi o ser dos nossos grandes líderes e avatares que não caiu? Jesus, no caminho da cruz, caiu quantas vezes? E a gente precisa ter muita coragem, muita, para desistir. Eu olho para trás todos os nossos líderes, todos os nossos avatares e me sinto profundamente honrada em participar desse evento da Terra de agora. É uma honra estar aqui, porque eles estão conosco, não porque nós estamos sozinhos. Nós temos que fazer a nossa parte, que é o templo sagrado, corpo que tem que fazer. A nossa consciência tem que colocar ordem nesse corpo, nessa vida, nesse movimento que nós estamos representando como propósito. E se vocês toparam, é porque vocês são confiáveis. Ouçam o que eu estou dizendo. Eu sei que muitos de vocês não acreditam nem em vocês mesmos, mas eu falo para vocês, porque eu sei o que eu estou dizendo, eu sei o que eu vejo. Vocês são profundamente confiáveis, com todos os erros que todos nós cometemos. Ainda assim, somos confiáveis. Portanto, honrem a sua própria confiança. Honrem os passos dos seus caminhos. Honrem todos os que vieram antes de vocês, não só ancestrais do seu sangue, os ancestrais dos ancestrais dos ancestrais, muito antes.
de cada um de nós até existir na Terra. Existe um sistema muito maior do que todas essas porqueiras que falam o dia inteiro. Um grande sistema, seja ele sideral, solar, galáctico, universal, poderoso. Foquem seus olhos para dentro de vocês, sabendo que o poder divino é maior que todas as porcarias que estão acontecendo na Terra. Elas são necessárias para que os ratos saiam de todos os bueiros, as baratas sejam limpas, que todos os ninhos perigosos sejam extirpados. A Terra ainda pode vir a ser limpa assim. Eu sei que todo mundo está fazendo a criação de 2 mundos, mas não interessa. Pode ter 3, pode ter 4, pode ter um mundo para cada dimensão. Vocês foquem no seu interior, foquem na sua sabedoria, foquem no que vocês já entenderam de bom, de belo, de luz. Vocês sabem o que é uma injustiça. Por isso mesmo é tão importante o foco da justiça divina. Façam jus a tudo aquilo que vocês viveram, aprenderam e recebem ainda como estímulo. Gratidão, Lamorai. O mestre Lamorai é um mestre que não costuma falar, mas hoje acho que ele precisava exteriorizar, e eu não estou nem incorporada, nem mediunizando, eu apenas capto as palavras dele e deixo fluir. E eu vejo ele grande, gigante, no portal 99 que se abre já para nós. Nós somos os guardiões e as guardiãs desse portal. A grande força do equilíbrio e da harmonia, que vem direto do lago de Titicaca. No centro de Shambhala. E é por isso que ele, como tribo, quis falar. Ele que preparou por 3 anos o disco solar de Mayon para ser devolvido à humanidade. E o que ele quer aqui? Ele quer que vocês peguem seu poder de volta, seu amor de volta, sua sabedoria de volta e a utilizem. Treinem todos os dias, pegar tudo de volta, seus 12 raios internos, suas chamas internas de volta. Vocês têm todo o poder, toda a sabedoria e têm muita intuição. Vocês são muito intuitivos. É isso que ele quer que vocês entrem num acordo interno com seus staffs divinos, com suas equipes, e façam o que precisam fazer. E às vezes são pequenas coisas, não são grandes. Ninguém está pedindo para fazer coisas grandiosas. Façam as coisas triviais da vida serem maravilhosamente bem feitas, com amor, com exatidão, com os elementos mais puros dos seus corações. Coloquem as chamas trinas dentro do seu jantar, dentro da sua máquina de lavar, dentro do carro que vocês dirigem, o ônibus, o metrô, aonde quer que vocês andem. Vocês são bênçãos andantes na Terra. Bênçãos andantes na Terra. Vocês são muito necessários ainda. O planeta, a humanidade, precisa de quem tem sabedoria. Usem seus discos solares. Imaginem milhões de discos solares saindo de suas mãos, de seus corpos, do lago Titicaca, do próprio Lamorai. Ele diz, ele fez isso comigo uma vez em 92, ele fará tudo de novo com vocês. Aonde quer que vocês estejam, ele colocará discos solares sob seus pés, nas suas cabeças, nos consultórios, nos escritórios, em shoppings, em qualquer lugar que seja necessário. Nas periferias tão necessitadas, nos morros, nos lugares mais abandonados, nas escuridões. Por que vocês acham que tanta coisa está vindo à tona agora? Porque estes discos entraram em profundidades nunca jamais alcançadas, mas ainda há muita coisa a ser feita. Então, se há algo a ser feito, seja através da sua luz pessoal,
do seu caminho pessoal, da sua bravura, daquilo que vocês têm de melhor, que é o amor, que é a sua vontade de fazer a diferença. Só de vocês emanarem, por exemplo, os discos solares para as escolas, para as creches, hospitais. Antigamente nós fazíamos um trabalho ou outro para mandar reiki, para mandar isso ou aquilo. Hoje, em 2 segundos, vocês enviam discos solares para o planeta inteiro, em qualquer lugar, em qualquer multidimensão, inclusive nos abismos, porque já não tem nada que o divino não toque. Portanto, sem grandes apegos, apenas vibrem e sejam quem vocês são. Voltem para vocês. Chamem os staffs divinos dos seus familiares, dos seus colegas, os staffs divinos das escolas, dos governos, do que vocês quiserem. Os staffs divinos são absolutamente presentes e inoperantes. Pensem a quantidade de staffs divinos da humanidade inoperantes, porque não há ninguém para chamar por eles. Então, do mesmo jeito que antigamente chamávamos a chama trina, ativem os staffs divinos de todos que vocês quiserem. Aqui o trabalho pode ser megalo, pode ser da humanidade, dessa humanidade, de outras humanidades, nesse planeta, em outros planetas. Quanto mais staffs divinos tivermos ativados, melhor para todos. Portanto, eu digo a vocês, 9/9 não é apenas uma data, porque ele é um 9 final também. É onde o ser humano consegue fazer sua ascensão via consciência, vibração e energia. E a partir desses pontos, não há retorno. Nunca mais, nem o planeta, nem a humanidade será a mesma. Ah, oh. Meu Deus. Olha, quem está aqui agora, a Tina, Palas Atena, trazendo uma força enorme com a chama da luz verde dela. Ela está vestida toda em dourado e verde, trazendo a tocha da verdade, agradecendo a verdade que cada um soube cumprir no seu tempo, nas suas histórias, mesmo que muitas vezes não pudesse se expressar. Então, a partir desse momento, a própria Palas Atena virá sobre este grupo como uma defensora da verdade em nós. Se vocês souberem defender a sua própria verdade ou não, ela vai iluminar vocês. Ela será uma madrinha para cada um de vocês. E a partir do momento que vocês se conectam com ela, vocês também se tornam estandartes da verdade. E ela jorra aquela luz verde forte, cheia de luz dourada para cima de todos nós, dizendo que sim, tudo que vocês fizeram valeu a pena. E tudo é contabilizado nos livros da vida. Portanto, jamais esmoreçam, sustentem a tocha da verdade, sustentem a tocha do equilíbrio e da harmonia e verão milagres muito mais rápido do que estão acostumados a ver.
Lamorai volta e diz: tudo que vocês sentiram não é pelos flashes solares, não é pelas histórias que estão contando. Lembre-se, todos precisam depurar seus corpos. Vocês não sobem em outras dimensões levando cargas que não competem mais àquela dimensão. Vocês conseguiriam levar uma carga pesada, um trauma para outra dimensão? Não. Então, por não termos feito os trabalhos ao longo dos anos e das eras, das décadas, é que nós ficamos entupidos. Então, a culpa não é de Flash nem de nada, talvez nem de nós mesmos, porque nós não sabíamos ou recusamos ensinamentos. Fato é que agora nós estamos exprimidos. E quanto mais vocês se entregarem ao processo, sim, deixem os flashes virem. Se entreguem. Tirem um dia só para sentir. Tirem um dia só para o descanso. Tirem um dia só para se aliviarem das cargas suas e do mundo. E deixem que o universo tome outros rumos com vocês. Ele pergunta a cada um se vocês estão de acordo. Não se paturrem de coisas para fazer. Se deem tempo para se curarem. E comecem a vibrar no campo das suas chamas internas. Pensem nas suas chamas trinas agora. Na quarta chama, quinta chama, sexta chama. Branco, verde, rubi dourado. Pensem nas forças dessas chamas, que são as chamas que praticamente terminam com a chama violeta, libertando vocês de todos os sofrimentos. Mas querem libertar mesmo? Larguem esses sofrimentos para lá. Hora de trabalhar nas suas novas chamas. Turquesa. Mas eu não vou buscar ela só dentro do coração de vocês, nós vamos buscar ela dentro do coração de Gaia. Uma chama turquesa maravilhosa sobe para todos os nossos pés, sobe para toda a humanidade, trazendo a força da dignidade humana, a força do ser divino de volta na Terra, a clareza, a claridade vai subir pelos pés da humanidade, porque vem do coração de Gaia. E à medida que ele sobe, essas forças são tão poderosas que elas sobem e fazem você sentir um quentão e vão direto para o seu coração, acendendo a sua oitava chama. Turquesa com água marinha, mas é enorme. Pensa numa fogueira no seu coração. Fogueira turquesa e água marinha. Dá espaço para ela. Dê espaço de se reorganizarem, de restabelecerem novos rumos, de dizerem, olha, eu não sei o que fazer agora, está tudo certo. Manda para mim o magnetismo da bússola, do leme, da rota e da âncora sagrada. Manda isso para mim. Eu não sei mais o rumo que eu tenho que tomar. Não tem nada demais, a gente está perdido. Só precisa ter a simplicidade de dizer e reconhecer. Olha, já fiz tudo o que eu podia, agora eu preciso de orientação. E essa chama azul turquesa vai vir lá de baixo com a chama magenta. Eu vou pedir Polaris e Magnus, tem Amado Lamorai e Amora, passe essa chama por dentro de Shambhala, quero ela via Shambhala. Ela não vai passar direto aqui, vai primeiro passar por Shambhala e depois esparramar para todos os pés da humanidade. Porque aí Shambhala, o reino divino oculto de Ágata, vai trazer de volta tudo aquilo que é importante para vocês. O reconhecimento do seu saber, das suas artes, das suas curas, de tudo aquilo que vocês já vivenciaram muito antes dessas historinhas da Terra que a gente conta. Muito antes. Que até de outros planetas, de outros sistemas. Volte com vocês aquilo que é seu. O seu corpo causal é seu. Então, que a chama magenta
atraque no seu corpo causal e seu corpo sentimental, que é o corpo de todos os sentimentos maravilhosos que vocês têm, atraquem em vocês. Hoje eu vou deixar bem aberto para que todas as energias estejam fluidificando os seus corpos, todos os seus corpos. Depois a gente volta para a aula. Mas hoje vocês precisam estar receptivos, abertos, recebendo, 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 porque a hora do auge, nós vamos fazer o trabalho à noite, mas vou fazer às 9h09 de manhã também. Então, nós vamos receber uma pancada de energia de hoje até o dia 9. Vocês se aprumem, vocês coloquem bastante ervas para vocês, de alecrim, de manjericão, ervas de todos os tipos que vocês gostam, de flores. Se enfeitem, se preparem, são dias de preparo. Não vão ao evento de qualquer jeito, se preparem. Vocês estão sendo convocados, porque vocês são quem vocês são. As chamas que passam por nós passam agora também para todas as pessoas que têm a chama trina já bem ativada no planeta Terra. E com essas chamas trinas ativadas, a chama turquesa, água marinha e magenta vai brotar no coração de toda a humanidade. Nós vamos acelerar um passo maior. Agora sim, aí nós vamos acelerar alguns passinhos nossos e da humanidade. Mas não são saltos quânticos ainda, acreditem. Precisamos de passinhos. E passinhos bem feitos. Aí sim, um degrau nós alcançaremos. Eu vejo vários animais de poder, de proteção, dragões, corujas, aves, baleias, uma infinidade de bichos circundando a todos nós, muito felizes, muito satisfeitos. Provavelmente são os seus, os nossos, os da terra, os do espaço, um contentamento profundo, uma alegria imensa, foco na beleza, diz a baleia-mãe. Foco na beleza, foco na fluidez, foco na alegria. Divirtam-se, divirtam-se estando na Terra. Desfoquem do sofrimento. Quando virem uma notícia desagradável, joguem discos solares e desviem. Chamem os staffs divinos, sim, façam algo, mas não se entretenham com as notícias ruins. Tomem posição e façam o que deve ser feito. Se vocês pudessem ter feito milhões de coisas boas às pessoas, vocês teriam feito. Eles conhecem seus corações. Mas não há o que fazer muitas vezes na Terra agora. Mas a sua intervenção, com raios, com chamas, staffs divinos, discos solares, é mais do que bem-vindo para ajudar bilhões de seres vivos em qualquer lugar do universo. Portanto, se deem o valor. Este é um chamado multidimensional ao ser humano multidimensional andante na Terra. Deem-se o devido valor. Ninguém sabe qual foi o seu caminho. Ninguém. Então se respeite. Porque o universo os respeita. Deus, Pai, Mãe, Criador, Criadora, os respeita. O mestre Lamorai, Amora, Polaris, Magnus, Atenas, estiveram aqui em respeito a vocês. E nós, como guardiões das chamas, nesse momento da chama turquesa, que subiu lá de cima, subiu, perdão, lá de baixo, para o centro de Gaia, passou por Shambhala, com a chama magenta de Shambhala, distribuindo bênçãos a todos vocês.
São essas as forças que precisam estar dignificadas no dia de hoje. Ah, oh. Alguém perguntou, por que não levo essa mensagem às multidões? Porque as multidões que interessam já estão aqui. Uma ótima noite a todos vocês. Espero que vocês me perdoem por a aula ser isso hoje, mas, como eu já falei, não é a gente que manda aqui. Então, um ótimo refletir, muita paz nessa nova jornada da gente. Que bom que eles nos prepararam antes. Que bom. Muito obrigada. Obrigada e ótima noite a todos vocês.